Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, aqui quem fala é o irmão Elias Nogueira e hoje eu tenho aqui o privilégio de poder trazer para vocês um breve comentário sobre a leitura diária de sábado. Esta semana nós estamos abrindo o primeiro trimestre de 2025 e nós vamos estudar um tema muito importante, que é o combate às heresias que tanto ameaçam a Igreja do Senhor. E já nesta primeira lição, o nosso tema é quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. A leitura de sábado tem como título Nunca deixar de observar os fundamentos da fé cristã. E a leitura está na Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículos 1 e 2. Meus irmãos, se nós observarmos aqui, a leitura que seria feita na Carta aos Hebreus, no capítulo 6, ela não coaduna tanto com o título que nos é proposto pela lição, porque a lição nos propõe a ideia de nós observarmos o fundamento da fé cristã, e a Carta aos Hebreus, no capítulo 6, traz a ideia do crescimento espiritual, onde nós precisamos deixar os rudimentos, os fundamentos, e prosseguir até a perfeição. Por isso, meus irmãos, eu vou ler aqui um texto no Evangelho de João, no capítulo 14, e o versículo é o versículo 23, onde Jesus diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Irmãos, uma das coisas mais impactantes quando nós observamos o Evangelho que foi pregado pelo nosso Senhor, uma das coisas que mais nos choca é a simplicidade do Evangelho. É como a mensagem de salvação trazida pelo nosso Senhor Jesus, ela transforma o mais vil pecador, e há quase 2000 anos a Igreja do Senhor ela tem pregado uma mensagem simples, que o Senhor Jesus ele salva, transforma o homem e o levará para o céu. E é muito interessante também o fato de que o Senhor Jesus ele frisou para os seus discípulos que eles teriam o dever de guardar as suas palavras, de conservar o Evangelho assim como eles o haviam recebido. E os discípulos assim o fizeram e deram continuidade na obra do Senhor Jesus. Percebe, irmãos, que o impacto do Evangelho, o poder do Evangelho, está na sua simplicidade, está em conservar aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós, não nas inovações. Por isso a mensagem do Novo Testamento é: permaneça, guarde, conserve a palavra. O Senhor Jesus, logo após ter ressuscitado, enviou os seus discípulos ao mundo, às nações, e disse a eles, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Da mesma forma, quando o apóstolo Paulo estava dando as suas últimas instruções ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 3, versículo 14 da sua segunda carta, ele exorta Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Por isso, irmãos, precisamos estar muito atentos para guardar o Evangelho, para conservar o Evangelho da forma que o recebemos. E é um grande perigo quando a Igreja do Senhor se desvia dos fundamentos da fé. A Bíblia ela nos conta a história da igreja que estava na Galácia, que havia recebido o Evangelho de maneira tão simples e tão poderosa, mas que num dado momento começou a penetrar no seu meio um falso ensinamento, o ensinamento dos judaizantes, e por isso o apóstolo Paulo, na sua carta, no capítulo 1, versículo 6, ele diz: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, quando a igreja permite que no seu meio outras doutrinas, outros ensinamentos, outros modismos tenham liberdade, e quando a igreja permite que o evangelho de Cristo, a simplicidade da palavra de Cristo seja pervertida, nós estamos vivendo um outro evangelho, que não tem salvação, onde não há vida, não há paz. Por isso, irmãos, nunca deixemos de observar os fundamentos da nossa fé. Nunca nos apartemos da simplicidade do evangelho de Cristo. Desejo a vocês um ótimo dia e fiquem na paz do Senhor.